Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Henrique Oliveira e nesse canal nós temos leitura bíblica às 22 horas e devocional às 8h30 de segunda a sexta, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente e compartilha esse vídeo para a gente alcançar o maior número de pessoas apaixonadas pela palavra do Senhor, tá bom? Nós estamos lendo, já passamos aí por todo o Novo Testamento, né? Estamos no último livro, estamos em Apocalipse e já lemos aí os 5 primeiros capítulos. Vamos seguir capítulos 6, 7 e 8. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, então ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor, para vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: venha! Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário, e 3 de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizer: venha! Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá suportar? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vi outro anjo subindo do oriente que tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000, e todas as tribos de Israel, Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000.
Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos, eles clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, dizendo diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: O Senhor sabe. Então ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas no mar, e 1/3 das embarcações foi destruído. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o abismo, e dele subiu uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Foi dito a eles que não causasse dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matasse, mas que os atormentasse por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era como o de cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era como o rosto humano.
Eles tinham cabelo como os cabelos de mulher, e os dentes deles eram como os dos leões. Tinham couraças como de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham cauda e ferrão como os escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, quer dizer destruidor. O primeiro ai passou, eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Então vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles tinham couraça vermelha como o fogo, azul como o jacinto e amarelo como o enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, de fumaça e de enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como uma serpente. Cada uma possuía cabeça com a qual causava dano. O restante da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Capítulo 6, 7 e 8. Capítulo 7, 8 e 9, né, de Apocalipse. Traz aí os selos e as trombetas de Deus. Quantas coisas vão acontecer, né? Quantas coisas está destinado para esse período. Uma coisa é verdade, o Senhor vai nos guardar. Como guardou o povo no Egito? As pragas caíam ali no Egito, mas o povo de Deus não era atingido. É a nossa esperança, é que o Senhor nos guarde no momento da tribulação. O livro do Apocalipse não é um livro que nos dá medo, mas é um livro que nos dá esperança e nos alerta de tudo que virá no futuro, né? Se você quer saber mais, amanhã às 22 horas, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para ler o capítulo 10, 11 e 12, para que a gente acompanhe aí a leitura bíblica, tá bom? Deus abençoe a sua noite, tenha uma noite na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir.